Paola, eu vou te chamar. Eu queria ver se alguém me dava um feedback que tá me ouvindo bem. Alguém tá me. Alguém que entrou na live agora tá me ouvindo bem? Que bom. Vamos ver aqui. Oi! Oi, Tudo bom? tudo? Tudo bem. Vou começar um pouquinho antes, porque sabe como é que é mãe de autista, né? Tem horário para tudo. Sim. E a nossa live é bem caseira, vocês vão ver alguns burbúrios atrás de mim. É que tem um convidado especial aqui, ó. Então, vocês vão ver alguns burburinhos. Então tá, gente. Eu vou tentar deixar salvo depois, se alguém me ajudar aí. Como é que eu faço para salvar depois? Eu acho que nas configurações já tem, a gente já deixa salvo, né? Então, Paola, tudo bom? Tudo? Para quem está entrando agora, essa é a Paola, uma amiga minha, lá de. A gente se conheceu em Bento Gonçalves, quando eu trabalhava numa casa geriátrica. Logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar numa casa geriátrica, que cuida de idosos. E lá eu vim conhecer a Paola e nós fizemos uma amizade muito boa. Depois eu vinha sair da clínica, mas a gente não perdeu o contato, mas também não se falou mais. E ela tem um menino também autista, assim como o meu, né? É autista, né? Sim. Se chama Juan, ele tem 7 anos. E aí eu convidei ela para a gente conversar um pouquinho sobre autismo, né? Para a gente trocar uma experiência legal aí de como é. E o Juan tá em casa hoje ou ele tá na escola? Ele tá na escola hoje. É, Ele estuda de tarde. que bom que tu conseguiu. Eu consegui também, mas aí em função da pandemia eu tive que parar. E agora, como ele tá tendo uns probleminhas de saúde também, eu dei uma retirada da escola. Mas tô pensando se eu retorno, né? Porque às vezes a gente precisa de um tempo pra gente também, pra gente resolver as nossas coisas, né? Aqui tá dando um reflexo da janela, deixa eu virar assim para vocês. Estão me vendo melhor, né? Sem tanto reflexo. Então, Paola, eu vou fazer uma pequena introdução, né, sobre o autismo, para que as pessoas saibam um pouquinho, né? E depois aí a gente começa a trocar uma ideia aí legal, bacana, para quem está entrando agora ou para quem vai assistir no gravado depois, entenda um pouquinho sobre a nossa realidade, sobre os nossos filhos, né? Tá bom? Sim, claro. O autismo é um transtorno do espectro autista, o TIA, que a gente fala, né? Um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado pelo desenvolvimento atípico e são manifestações comportamentais, né? Eles têm déficit de atenção, de comunicação, de interação social e são padrões de comportamentos repetitivos, estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Mais ou menos, basicamente, é isso, né? Comportamental. O autismo, ele é comportamental. Muitas vezes o autismo, ele é só autismo, né, em si, e muitas vezes ele é consequência de outra patologia. No caso do meu menino, por exemplo, o Felipe, ele é consequência da esclerose tuberosa, que é uma má formação no cérebro que atinge a área cognitiva e da fala. Mas existem situações que são decorrentes de outras síndromes, ou apresentam outras síndromes junto, ou só o autismo em si, né? E o diagnóstico ele é feito pelo neurologista, um neuropediatra ou um psiquiatra, né? Então, isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, né, Paola?
E como é que tá o sim. Juan? O Juan tá bem? O Rua tá bem, sim, né? É uma luta diária, né? É uma luta diária, é verdade. O que vocês estão ouvindo é o Felipe, atrás de mim, aqui ele quer participar. Então, assim, pra gente, é a primeira vez que eu faço isso, né? Mas eu achei de extrema importância a gente trocar uma ideia, Paola, para a gente mostrar um pouquinho da nossa realidade, do que a gente vive, né? Como é o nosso dia a dia, muitas vezes. Eu comecei agora a divulgar nas minhas redes sociais um pouquinho do meu dia a dia com o Felipe, porque nós temos uma vida muito limitada, e eles também, por consequência disso. Algumas mães conseguem trabalhar fora. Eu, por exemplo, optei, chegou um determinado ponto da minha vida que eu optei por ser mãe em tempo integral, porque eu penso que no meu caso não compensa eu trabalhar fora e eu ganhar, né, um salário, enfim, né, e boa parte dele eu ter que pagar para outra pessoa cuidar. Então não compensa. E aí às vezes tu tá no trabalho, a pessoa te liga, ó, aconteceu uma intercorrência, aí tu tem que sair do teu trabalho, dependendo de onde é a distância, complica mais ainda, né? Então, nós, que nem eu e a Paola, que nos conhecemos num ambiente de trabalho, por exemplo, nós tínhamos quem, na época, quem nos ajudava, né? Eram os nossos cônjuges que ajudavam a gente, eles cuidavam enquanto a gente trabalhava. Ou, que nem a Paola, tinha alguém que ajudava ela, né? Então, mas depois, chega um determinado, algumas mães têm que optar, né? Ou trabalham fora, ou então cuidam dos seus filhos. E foi o que eu optei, cuidar do meu filho. E tu agora, Paola, como é que tá? Tu tá conseguindo trabalhar fora? É, eu trabalho agora só no fim de semana, né? Eu também optei por conseguir um serviço só fim de semana para mim poder, durante a semana, levar o Juan nas terapia, né? E tá sendo muito significativo, né? Ele tá evoluindo bastante. E nada como a Na presença da mãe, né? Sim, Nada na época que nós trabalhava junto, ele não tinha diagnóstico ainda, né? Mas ele tinha importante tu falar isso. estereotipias, né? Assim, de bater porta, ele tinha bastante. E a gente achava que era normal, né? Ele tinha 2 anos e pouco. E aí, logo que nós viemos embora, eu botei ele na creche aqui. E a creche começou a notar, né? E como ela já tem experiência, né? Elas encaminharam para o neuro. E daí o neuro deu o diagnóstico, né? De autismo, grau 1, né? E aí com a medicação, né? Com a medicação, ele parou de bater porta, sabe? E quando ele era pequeno, a gente se privava bastante até de ir na casa das pessoas, né? Porque tudo que era a porta ele batia, né? E Sim. daí com a medicação ele foi evoluindo, né? Aqui em Santiago, que agora é onde eu moro, ele faz acompanhamento com fono, né? Com a educadora especial. E Uma tá equipe evoluindo. multidisciplinar. E isso, amanhã ele vai começar a ecoterapia que nós conseguimos, né? Ele faz acompanhamento a cada 6 meses com neuro também. Isso. Tu tocou num ponto muito importante que eu ia falar até depois, mas já que tu tocou, eu achei bem pertinente falar agora, né? Existem classificações para o autismo. Alguns profissionais classificam pelo grau leve, moderado e severo, e alguns grau 1, 2 e 3. Eu tive o diagnóstico de autismo severo no meu menino. E tu disseste que o teu grau é 1, né? Que o teu diagnóstico é de Sim, grau 1. Explica para nós um pouquinho como é que é essa classificação numérica para o autismo. assim, grau 1 é leve, né? O 2 é moderado e o 3 é severo. Mas eu sempre estudo, assim, gosto muito de ler. Quando tem atraso na fala, já não é grau leve, né? O meu, como faz fono, né? Com 2 anos e meio, ele só falava papai e mamãe, não falava mais nada, né? Ele ainda apresenta, né, um atraso na fala, mas agora já tá bem mais evoluído, né, assim, a fala dele. Sim.
E conta para nós um pouquinho dessa transição de trocar de município, ir para um município mais do interior no estado. Como foi essa transição, essa mudança? Quais as dificuldades que tu encontrou, né? Sim, nós mudamos para cá, né, em 2017 e já em agosto, setembro, o Juan entrou na creche. Em 2018, em 3 anos e pouco já, aí que foi o diagnóstico dele, né? No início, assim, a gente aceitou, assim, sabe? Aceitou porque tem pessoas, mães, que não aceitam, né? O diagnóstico é mais difícil de compreender, né? A gente aceitou, né? Que nem o Juan teve uma trajetória desde quando nasceu, né? Meu filho nasceu de 25 semanas e 6 dias, de 6 meses. Ele teve hemorragia de grau 3 na cabeça e, como diz o neuro dele, ele é um milagre, porque ele não ficou com nenhuma sequela. O autismo não é uma sequela. Que Sim, nem ele disse, ele poderia nascer de 9 meses e ter o autismo, né? exato. E daí as pessoas, até mesmo da família da gente, né, julgam muita gente, né, por isso, né. E aí a gente vai se apegando a mais a lutar, né, e a gente vai se deixando de lado, como tu diz, né. Ninguém, Exatamente. né, se põe no lugar. Exatamente. E conta para nós, quem te deu o diagnóstico? Foi um psiquiatra, um neuropediatra, um neurologista? Foi um neuropediatra da cidade de Santa Maria, que dá 1 hora e meia aqui de Santiago, o Dr. Luciano Hertmann, Sim, né, ele é especialista aqui na região. E aí ele me deu o diagnóstico, eu comecei a fazer as terapias com o Juan, aqui pelo município, tudo gratuito, né? sim, E aí o Juan veio a pandemia, ele estava no jardim quando veio a pandemia, né? E daí foi um atraso, né? Um sim, atraso, assim, que daí ele foi pro pré. Mas antes, quando ele estava na creche, que ele repetiu o maternal 1. E até então eu fiquei assim, eu não aceitei que ele repetisse o maternal 1. Porque ele não acompanhava as crianças, né? Da sim. idade dele. Tipo, ele não sabia nem brincar com as crianças. Ele ficava isolado no cantinho dele, né? E aí ele repetiu. E hoje em dia eu vejo que foi bom ele repetir. Ele estaria na segunda Sim. série hoje, mas ele está na primeira, né? E daí ele foi para o pré na escola, ele saiu da ENEM e foi para a escola. Uma escola, eu botei ele na escola, nada inclusiva, né? Foi uma luta, assim, tratavam o meu filho como um doente na escola. Ele se atrasou a fala, atrasou tudo, sabe? Sim. Ele ficou bastante agitado. E aí eu lutei bastante, sabe? E trocaram ele de agrupamento na época da pandemia, né? Ele tinha monitora, sabe? Trocaram a monitora também, sem falar. Tudo isso sem ter um diálogo inteiro, escola e Sim, família. É muito importante, né? sim, com certeza. E me diz uma coisa, o Juan é um autista verbal, verbal que eu digo assim, ele consegue construir um diálogo mesmo que com palavras e frases curtas, ou ele só tem repetição de palavras, que é o que a gente chama de ecolalia, que é só repetição de palavra, ele não constrói um diálogo. Até pouco tempo ele tinha ecolalia, né? E agora não, agora ele conta a rotina, né? Ele, ele constrói diálogo, né? Ele tá bem evoluído, né? Porque se não fosse as terapias, hoje eu tenho certeza que o meu filho seria um autista mais moderado para grave, né? Mais severo. As Sim. terapias são muito importantes. Aham. E ele tem só autismo, ele tem alguma outra síndrome associada, ou é só autismo mesmo? Não, é só autismo mesmo, né? Aí esse ano começou, eu troquei ele da escola, daí, né? Tirei ele da Sim. escola que não era nada boa para ele e botei ele na escola agora, na Silvia Aquino, aqui na minha cidade, do município. E ele foi muito bem acolhido, né? Ele tem a monitora, ele
ele tá evoluindo cada vez mais, né? Ele é super inteligente, ele já tá quase alfabetizado, ele sabe todas as letras, números. Uhum. E essa escola é uma escola regular do município que tem, no caso, assim, que a gente sabe que o município tem que prestar um atendimento, né, para as crianças especiais, seja qual for a especialidade, mas essa escola é uma escola regular ou é uma escola especializada ou que atenda só autismo? E se existe alguém próximo, alguma escola próxima ao município de Santiago, caso seja regular essa escola? No caso, a escola que o Rua tá é uma escola normal, sabe? Aí tem as crianças atípicas, daí tem a monitora, né? Cada criança tem a sua monitora, né? E aqui na cidade, tem a PAI, né? Eu até fui ver, pra, né, assim, mas eu optei para botar o Juan na escola normal, regular, né? Normal, assim, que nem uma criança, né? Sim. Nós temos uma convidada assistindo a live e ela pergunta se a monitora é só para ele. Olha, na EMEI e na escola que ele estava, antes que não era inclusa, ele tinha monitora só para ele. E agora, esse ano, eu lutei pelos direitos, né? Porque eu luto pelos direitos dele. Como tem outro menino também que é autista na turma dele, ficou uma para os dois, né? E Sim. como assim o Juan tá bem desenvolvido, que ele consegue fazer as tarefas, assim, as atividades, tudo, então aí é uma para os dois, né? Sim, sim. E me diz, conta para nós como a tua família recebeu o diagnóstico. Primeiramente, conta como foi tu e o teu esposo quando recebeu o diagnóstico e depois os demais familiares, como eles receberam? Quando nós recebemos, eu fiquei assim, né, meio triste, chorei, né, porque não é fácil, né, a gente se culpa, né, o Juan foi, a gente sempre desejou ter o Juan, né, e eu tive uma gravidez até então boa, né, mas infelizmente eu tive que interromper a gravidez, tirar o Juan, né, e daí eu me culpava por isso, sabe? E aí a pressão da família, assim, falando, né, que a culpada era eu, e isso a gente se culpa, sabe? Mas eu tirei isso do meu coração e da minha cabeça, sabe? Porque não é culpa minha, como diz o médico. É, você poderia nascer de 9 meses, né, e ser autista até talvez mais grave, entende? Sim. Mas para mim e o meu marido, nós aceitemos bem tranquilo, a minha família também, né, entende agora, né, porque no início é um baque, né, assim, parece que, sabe, Uhum. bem tranquilo. E tu tens algum tipo de ajuda da família, e também posteriormente, assim, do governo, ou assim, a renda é só tua e do teu esposo? Como é que é? Tu tem alguma ajuda? A renda é só minha e do meu marido, né, a gente tem ajuda, sim, com as avós do Juan, porque ele só tem avós, né, tipo assim, se precisa deixar o Juan, né, assim, que eu preciso trabalhar, como tu diz, aí eu deixo com uma das avós, né, mas assim, financeiramente é só eu e meu marido. Sim, certo. E tu já tentaste, creio que sim, né? Talvez ir atrás de um benefício que eles têm direito, que é o LOAS, né? Ou então, Sim, eu tipo, já agora que você tentei, tá desculpa, que tu tá na escola, um Bolsa Família, sei lá, sabe, mas não, o BPC, no caso, né? Não, sim, não consegui, porque tu tem que ser muito pobre miserável. miserável, porque eu acho que pela lei Romeu Mion, né? Acho que deveria ter o BPC vitalício, né? Sim, e para todos, né? E aí, Porque para a todos. gente tem muitas limitações, né? Sim, E é importante a gente dividir as nossas experiências com as pessoas, porque às vezes as pessoas nos encontram na rua e, e dependendo das condições que a gente está, ou a criança está em surto, ou a criança está numa cadeira de rodas, que é o meu caso, que o meu menino perdeu a visão, então para me deslocar, se eu estou sozinha, eu preciso de uma cadeira de rodas, né?
E se eu estou acompanhada do pai dele, por exemplo, para algum procedimento, o pai dele já tem a paciência de conduzi-lo. Então, porque como sou eu que cuido, quando as pessoas se dirigem a mim nos procedimentos, eu sei responder. E ele me auxilia quando ele pode no deslocamento. Mas quando eu tenho que ir sozinha, eu preciso da cadeira de rodas. E às vezes as pessoas nos olham com olhos, né, de preconceito, de pena, de dó. E assim, com o passar dos anos, na minha caminhada, eu aprendi a lidar um pouquinho mais com preconceito. Mas é uma coisa que machuca a gente, né, Paola? Sim, ninguém, né, olha pra gente, né, como que a gente tá se sentindo, ninguém se importa, né? É. É bem. E o teu menino, ele apresenta surtos psicóticos, crises de agressividade ou não? Não, ele não apresenta isso. Ele tem bastante assim, ele caminha agora bastante pra lá, pra cá, sabe? Aí a gente diz, Juan, vem, senta aqui, Juan, vamos fazer tal coisa. Ele é bastante sensível, amoroso, sabe? Sim, Ele, que que bom. nem outro dia ele tava olhando um vídeo e tinha um vídeo ali que um gurizinho maltratava o outro gurizinho. Aí ele começou a chorar. Eu disse, por que tá chorando, meu filho? Ele disse, aí ele me mostrou, eu digo, não, é muito feio isso daí. Primeiro, não assiste isso daí. E aí eu expliquei para ele que se visse um coleguinha, ele deveria dizer que era errado, para defender o coleguinha, né? Ele é Sim, muito sensível, sabe? sim. E ele olha nos olhos, que uma das características, Agora, né? agora sim, né? Olha, Ele olha nos olhos, agora quando a gente chama ele, ele atende, porque antes não, né? Antes a gente poderia falar e, né? e a questão do carinho, assim, ele aceita ou ele tem alguma restrição? Sim, agora ele aceita, né? Antes ele não gostava de beijo, nem de abraço, né? Agora ele, Sim. né? Mas tudo é um processo, né? É um, Assim, a gente foi bem devagarinho, né? Porque é é um muito processo, difícil, né? Assim, é muito até com lento as outras depois. crianças, né? Até com outras crianças, assim, acho que as mães de crianças deveriam ensinar as diferenças dos coleguinhas, sabe? Sim, Ensinar a respeitar, né, os coleguinhas, assim. sim. Uhum. É muito interessante isso que as características, os critérios que os profissionais têm para diagnosticar uma criança, um jovem, enfim, porque às vezes tem o diagnóstico tardio também, né? São os mesmos, mas eles são únicos, porque eles apresentam as características do diagnóstico, mas cada um reage de uma forma. Eles são únicos, né? Sim, Né? nenhum é igual ao outro, né? E me diz uma coisa, conta para nós sobre profissional. Tu tem uma, eu vi que tu comentaste no começo que tu tem uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogo, com a monitora, ele frequenta uma escola regular. Em termos de profissional médico, agora falando de médico, psiquiatra ou neuro, tu tem uma relação boa com eles ou tu tem aquela relação cada 6 meses ou cada consulta ou quando acontece algo fora do, né? Como é que é a tua Não, relação? eu tenho o WhatsApp do médico, né? Eu posso entrar em contato a hora que eu quiser com ele, né? É Sim. bem assim, bem humano, né? Não é só aquela coisa robótica, né? Isso é muito importante, sabe? Eu comecei minha caminhada no autismo com 4 anos. Foi um diagnóstico um pouco tardio, porque quem tem esclerose tuberosa, automaticamente, né, o comportamento autista vem junto, né? A gente costuma dizer vem no pacote. E eu conheci o Fabrício Gracelli, eu não sei se tu chegou a conhecer esse psiquiatra quando tu morava em Bento. Não, não. Ele é um profissional maravilhoso, assim que nem tu. Eu tenho o WhatsApp particular dele, qualquer dia, qualquer hora da noite, ele nunca deixa sem resposta, sabe? E, e a questão da medicação, Paola, a aceitação dele, ele tem a deglutição certa, tu tem que ter um manejo diferente, que nem eu, por exemplo, trituro a medicação do meu para dar no Nescau, ele não consegue deglutir, embora ele coma normal, ele tem tudo perfeito nessa parte clínica, mas o comprimido ele não engole.
Sim, tem um remédio, né, que é a risperidona, como é líquida, ele é tranquilo. Aí agora ele começou a tomar o Atenze, né, que é a Ritalina, daí é bem comprimido de manhã e meio, de meio-dia. E daí eu diluo uma colherinha, um pouquinho de água, daí ele toma, Sim, né? Ele sim, não consegue, como ele é pequeno, ainda acho que ele não consegue, né? sim. Mas Deglutir ele ainda. tem essa aceitação, né? Isso já é Sim. importante. Que Porque às nem outro vezes, dia eu fui dar o remédio para ele. Ele disse, mamãe, tá doente? Eu disse, não, meu filho, não tá doente. Esse remedinho é para te se concentrar mais, para te fazer as tarefas bonitinho, né? Para ganhar muitas estrelas, porque né, a sim, professora estimula ele para ganhar estrela, ele fica feliz. Já tem uma rotina que quando ele chega em casa, ele abre a mochila, me mostra o caderno que foi feito, sabe? sim. E é diária essa escola dele? Sim, é só pelo turno da tarde, né? Como ele tem um problema de peito, né? Daí eu Sim. optei pela tarde, né? Por causa do inverno também. Uhum. Paola, agora eu vou ir um pouquinho mais a fundo, assim. Mais uma pergunta mais íntima, assim. Pretendes ter mais filhos futuramente? Olha, eu gostaria muito de ter outro, sabe? Mas o preconceito, né, com a gente que já é mais gordinha e coisa, começa da família, né? Então, mas, que tu não pode ter outro, que se, né, nasce, né, com autismo também, É um sabe? risco que a Mas eu gente corre, gostaria né? muito, né? É um risco Hã? que a gente, é um risco que a gente corre, né? Sim, claro, Mas mas também conheço pode várias pessoas que tiveram, né, que não que tiveram, né? Porque sim, eles são perfeitos, mesmo com autismo, eles são perfeitos, né? sim, sim, sim. E outros filhos, ter um filho autista ou com qualquer outra síndrome não é via de regra que o próximo filho vai ser especial também, né? Pode ser que venha Sim. normal, venha típico que a gente fala, né? É, que E nem o Juan se sente muito só, né? Eu noto que ele se sente muito só. Ele tem uma aham, priminha dele, de 11 anos, que ele sempre pede pra ela vir aqui em casa, sabe? sim, Mas eu gostaria futuramente, né? sim. Que a gente fica pensando como mães, né? O dia que a gente faltar, como é que vai ser? Exata. Eu acho Né? que é a preocupação de todo pai, de toda mãe que tem uma criança, como vai ser quando eu faltar, né? Porque ninguém vai fazer o que a gente faz. Embora a gente receba, às vezes, muitas críticas na maneira como a gente lida com eles, ninguém vai fazer o que a gente faz, né? E essa eu acho que é a É. preocupação mais. E, Paola, conta para nós. Ele tem restrição com comida? Alguns autistas, tipo assim, tem preferência por comida e na hora do prato tem que botar tudo separado. Alguns tem que misturar. Ele tem essa seletividade? Como é que ele reage a isso? Não, ele sempre comeu super bem, sabe? Até demais. Ele Aham. come bem, ele foi sempre bem de gato. Sim, sim. O meu também é poucos alimentos que ele não come, mas assim também não tem essa seletividade. Do jeito que eu preparar, ele come. E me diz uma coisa, ele na hora da manhã, assim, quando ele acorda, quando tu vai dar um banho, ele se escolhe a roupa dele ou ele aceita aquilo que você separa para ele usar? Eu que escolho a roupa, né? Até eu tô trabalhando isso para ele, né? Porque ele já conseguiu muita independência, né? Tipo, tomar banho sozinho, escovar o dente sozinho, né? E agora eu tô trabalhando essa parte da roupa, né? Dele escolher a roupa para vestir, sabe? Sim, isso é importante, né? O meu, por exemplo, a vida toda fui eu que escolhi, eu que escolho. E clinicamente, assim falando, ele tem algum probleminha, clinicamente que eu falo fora do autismo, sei lá, uma diabetes, uma hipertensão, alguma coisa clínica. Não, ele tem, né, asma, né, bronca, né? Porque como ele ficou 89 dias entubado, ele ficou, né? Com 89 dias ele saiu do tubo, com 3 meses eu pude pegar ele no colo, né? Porque ele ficou 4 meses na UTI, né?
E ele Sim, saiu do hospital com oxigênio, né, com CPAP, mais 4 meses em casa, com CPAP. Então, daí, né, desde que ele nasceu, foi sempre uma luta, uma correria, sabe? A minha vida, né, mudou por causa que eu tinha que levar ele para fisioterapia, para ele fazer o desmame do oxigênio, né, que era bem pouquinho, era 0,25, né, não chegava nem meio sim, litro. E depois ele foi até 2 anos na fisioterapia, que sim. ele, com 1 ano, com 2 anos ele caminhou, né, ele demorou muito para sentar, né, eu até questionei a fisio que ele tinha algum problema na coluna, porque ele não sentava, né, Sim. mas é que ele cansava bastante, né, ele já tinha desmamado do oxigênio, mas né? O pulmão não era formado, né, quando ele nasceu, né? Sim, nós temos uma seguidora aqui também perguntando sobre a fralda. Tu conseguiu ou tu demorou para tirar as fraldas? Como é que foi esse processo? A fralda foi com quase 5 anos que eu consegui tirar, né? Ele não tinha maturidade, sabe? Com quase 5 anos foi um desfraude tardio. Tardio, né? Aham. Conta para nós, assim, se você consegue ter uma socialização legal com ele, se tu promove algum passeio com ele, sem precisar escolher lugares, se tu consegue em ambientes públicos, abertos, como é que é a aceitação dele com aglomeração de pessoas? Como é que é para ti essa parte? No início, eu não, né? Esse diagnóstico eu não tinha, né? Socialização nenhuma, porque como ele tinha, né? Negócio, questão de bater porta, então a gente se privava muito disso aí, né? E depois, Sim, então, né, com todas as terapias, né, a medicação, tudo, hoje a gente tem, né, vida social, eu levo ele na pracinha, ele joga bola, né, ele brinca com as crianças que ele não sabia brincar antes, hoje ele brinca. Hoje, quem vê o Juan é uma, assim, uma criança normal, né, nem diz que ele tem um espectro, sabe? E sim, a gente sai jantar na casa de algum amigo, né, recebe os amigos em casa, sai, né, temos sim. vida social hoje, mas é luta. É Até luta. aqui, é luta. É luta, né? É bastante importante a gente dividir com as pessoas hoje. Hoje de manhã eu estava conversando com uma mãe que entrou em contato comigo, que ela disse que na hora da medicação ela tem que segurar e outra pessoa dá, então o manejo é difícil. E assim, desde cedo na minha caminhada eu aprendi que quanto mais cedo a gente tiver diagnóstico, o diagnóstico mais precoce, mais eles desenvolvem. Muito mais eles desenvolvem, né? Então, a importância da observação da mãe, né, do pai, enfim, e o quanto antes levar esses profissionais, né, para ter um diagnóstico e aceitação, né? Uma boa parte, e eu digo assim, 90% do sucesso do tratamento é a aceitação do pai e da mãe, né? Que não são todos que aceitam o diagnóstico quando recebem e não conseguem lidar diretamente isso no decorrer da vida, porque, por exemplo, assim, algumas crianças jovens, como o meu, por exemplo, eu conversei com o pai do meu menino uns tempo atrás, porque ele não era muito de dialogar sobre isso. E ele tem isso dentro dele, é o primeiro filho dele, não poder jogar uma bola, não ir para a escola, não falar com ele, não chamar de pai, né? Então, Sim, muitas famílias têm essa dificuldade do diagnóstico, né? Claro, contigo é um pouco diferente porque o teu é verbal, né? Então tem aquela interação, mas para muitos não há, né? Como o meu, por exemplo, a linguagem do meu, ela é gestual. Quando ele quer alguma coisa, ele mostra com a mão, apesar dele ter perdido a visão, ele mostra com a mão. Tipo, se eu falar a palavra suco, ele já faz assim com a mão, né? Faz assim, sim. posiciona a mão para receber o copo. Comida também, eu condicionei, até quero que tu fales também um pouquinho sobre essa parte de comidas, não só na hora das refeições, assim, mais lanches, assim. Eu ensinei o meu a comer em potes. Então, muito pouca coisa que tu dá na mão dele, ele come. Então, por exemplo, um salgadinho, uma bolachinha, eu coloco no pote, daí
ele consegue, mesmo sem ter visão, ele tem a percepção que ele desenvolveu bem, ele pega o pote, ele pega a mão, ele leva até a boca, né? Sozinho, ele tem essa. E o teu menino nessa parte de lanches, assim, ele se vira, como é que é? Sim, a gente opta para botar ele sentado, né, assim, na cadeira, na frente da mesa para ele comer, né? Aí ele come em cima da mesa, né? Sim, E esse negócio assim de aceitação é assim a família, né? Às vezes a gente, como eu disse, a gente se culpa, às vezes a gente até questiona Deus, né? O porquê, né? Deus com a gente, né? Mas é por sim. causa da família, a pressão da família, né? Uhum. E a gente não deve, né, se culpar eles, né? Claro que não, mas a gente também tem que A gente entender tem que que assentar e lutar, né? algumas mães, alguns pais têm essa dificuldade, né? Até tem mães e pais que a gente tem que ter um cuidado maior porque eles não têm esse esclarecimento e esse acesso que nós temos, que nós tivemos e que nós estamos tendo a informação, a profissionais, né? Existem casos lá mais lá atrás que tem famílias que sofrem com isso, que escondiam o filho porque não sabiam como lidar com o filho, não sabiam que o filho tinha. Então isso é muito importante, essa troca de experiência. E eu queria até dizer para as minhas amigas, mães especiais, que eu fiz alguns convites, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha. Não, isso aqui está sendo de extrema importância, essa troca, porque muitos não entendem o nosso dia a dia. Muitos não entendem. De manhã eu sempre tenho, né, terapias com o Juan, né? Segunda ele vai na educadora especial, na terça ele vai pro futebol, eu botei ele na bola pro futuro aqui, mas é dentro da escola, sabe? Sim. Para ele, né, interagir com os colegas, né? Aí na quarta nós não temos nada. E quinta temos a fono e sexta vai começar a ecoterapia, né? Uma agenda bem bacana. Sim, Eu achei muito bacana, sabe? Final de semana livre para ele fazer as coisas que ele gosta com o pai e com a mãe, né? E a semana interagindo. Isso é de extrema importância. Espero que as minhas amigas se encorajem e troquem essas experiências, sabe? Porque eu percebi que tem aquela mãe que me procurou de manhã para conversar, ela tá acompanhando. E ela é uma mãe que precisa dessa troca de experiência. Eu creio que ela deve ter muitas dúvidas, como ela já demonstrou. Então, essa troca de experiência é muito importante, sabe? Para que essas famílias que estão começando agora se sintam acolhidas. Eu não sou única, o meu filho não é tão problemático, existem outros que, né, também são difíceis. E sim, claro, a questão das amizades, das tuas amizades, mudou alguma coisa? Não, não mudou nada, sabe? Eu tenho poucas amizades, né? Segue tudo normal. Sim. Que bom, né? Que bom. Embora a gente diga que bom, mas a gente tem uma vida limitadíssima, né? E ainda mais Sim, nós que optamos por ser mãe integral, né? Então, sobra muito pouco tempo para a gente ter, assim, para sair com uma amiga, com outra, né? que nem eu, né? O meu tempo é o Juan, casa, Juan, e, né? E faço ser alguns bicos, né? Assim, Sim, de serviço, né? sim, Mas é 100% Juan durante a sim. semana. E vale a pena, né? Sim, vale a pena. A gente chega, né? Ver hoje o desenvolvimento dele, não só eu, meu marido, minha família, mas toda a equipe, né? Sim, Disciplinar que ele tem, fica muito feliz pelo desenvolvimento dele. Porque ele chegou na creche e não falava, ele não interagia, não. E foram vendo o crescimento dele, né? sim, Acreditaram, né? Acreditaram sim. nele, nós também. Hoje ele tá Uhum, bem. sim. Eu, quando saí de Bento Gonçalves há 4 anos atrás, que eu vim morar no interior, e agora eu vou falar um pouquinho de mim, porque eu vi que tem algumas pessoas novas entrando aí. E eu vou falar um pouquinho de mim. Então, eu nasci em Bento Gonçalves, eu me criei lá e eu tive o Felipe lá, então boa parte da vida do Felipe foi lá. E lá é uma cidade relativamente estruturada. Lá nós temos uma escola
e uma associação de pais que atende, que é um público voltado, que é um atendimento voltado para esse público. E nós, pais, alguns pais, fundamos esses espaços, né? Principalmente a Associação Gota d'Água, que depois trocou o nome e se tornou a PAC. Então, quando eu resolvi vir para o interior, porque eu moro no interior, eu moro em Triunfo, então perto de Porto Alegre, Montenegro, né? É interior mesmo, assim, não interiorzão que não tem nada, a gente tem acesso. Mas, assim, por exemplo, hospital é só para atendimento de emergência, tipo, quando a coisa complica mais, eu tenho que retornar à minha cidade, porque lá eu tenho plano de saúde, eu mantive esse vínculo lá pela confiança que eu tenho no profissional lá. E para ti aí em Santiago, é assim também? Quando tu precisa num atendimento de emergência, como é o hospital daí? Ele está estruturado ou tu tem que sair em outros municípios? Não, aqui é bem estruturado o hospital aqui na cidade. Somos bem atendidos. Que bom. Aqui a gente também é bem atendido, obviamente, mas, por exemplo, se a gente precisa de um exame, como aconteceu semana passada, que o meu menino teve uma crise convulsiva, eles só deram o primeiro atendimento. A tomografia teria que sair para fora do município, e daí, tipo, não, tu não consegue no mesmo momento, né? Mesmo sendo caráter de emergência, o município não consegue marcar no mesmo dia, tem essa dificuldade, daí que é o Sim, que eu falo. sabe que nós tivemos muita sorte, sabe? Tanto em Bento quanto aqui em Santiago, né? Sobre exames e coisa, né? Sim, Até aqui em Santiago usamos poucas vezes, né? O hospital, né? O Rua ficou só internado, acho que uma vez que ele se atacou, né? Da asma, sim, depois nunca mais precisou. Aí eu faço exame de rotina, né? De sangue, coisa, mas tudo sim. bem, né? Ah, isso a gente, todos os municípios, graças a Deus, tem. É, E o meu menino, eu consegui via judicial em São Leopoldo, numa escola, não sei se você já ouviu falar, que é uma escola particular, a Associação Pandorga, que atende esse público, né? Mas aí o que que aconteceu? Com a pandemia tiveram que fechar tudo, 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 tudo mesmo. Aí ele não perdeu o vínculo, né? Então, assim, agora a assistente social do CRAS ficou de vir aqui para a gente tentar ingressar ele de novo, para a gente conversar qual é as possibilidades e se ele tem condições de retornar, né? Tô vendo alguém aqui dizendo que o Fabrício é um ótimo profissional, um ser humano incrível. Verdade, verdade, ele é fantástico, fantástico. Tem umas amigas tuas te dando oi aí. a Eu não Ivete. sei se tu consegue ver, tu consegue, né? Sim, eu consigo, sim. Eu cuidei dos sogros dela aí em Aham, Bento. sim. Então, isso é muito importante para a gente, né? Trocar. Eu, particularmente, achei e criei coragem de falar um pouquinho, de mostrar um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa rotina, alguma coisa que dá para mostrar. Por exemplo, assim, eu sei que muitas pessoas gostariam de ver tudo como é a nossa vida para entender a gente, mas nem tudo dá para mostrar. Por que que não dá para mostrar? Porque muitas mães e pais são separados, então a pessoa que resolve ficar com a criança. Oi, voltou Uhum. caído. Aqui o tempo tá para chuva, daí então acho que tá É, meio. é. Então, tipo assim, momento de surto para as pessoas entenderem como é difícil nesse momento de surto, não tem como a gente mostrar, porque ou tu filma ou tu atende a criança, né? Como tu disse, o teu não tem presença de agressividade, mas o meu tem. Né? O meu vai de um pico assim de crises de riso a choro e surto assim em segundos, né? Então não tem como a gente mostrar, mas alguma coisa eu comecei a criar coragem de mostrar para que as pessoas entendam, porque às vezes a gente diz assim, olha, eu não consigo sair, eu não consigo ir no médico, eu não consigo ir trabalhar, eu não consigo fazer tal coisa. As pessoas não entendem, acham que a gente é preguiçosa, quando na verdade Sim. não é. Eu cheguei numa
questão agora da minha vida que eu dependo de tudo e de todos. Por exemplo, assim, eu não consigo mais nem pagar minhas contas. Eu tinha uma vida totalmente livre, como a gente se conheceu, lembra, lá na clínica, sabe? Eu saía, eu trabalhava, eu me virava, eu era ativa. Agora não. Até para pagar minhas contas, eu ter que entregar para minha mãe, ó, mãe, faz favor para mim. Pai, vai lá no postão, pega as fraldas para mim. Muitas mães têm essas limitações, né, de sair com o filho. Tu consegue sair para fazer essas coisas, pagar uma conta, porque às vezes tu sabe, tu sai para pagar uma conta e voltar para casa, mas às vezes te surge e tu queira aproveitar esse tempo e fazer outras coisas necessárias, uma compra no mercado, tu consegue fazer várias atividades com ele junto? Com ele junto, sim, né? E sozinho também. Claro que às vezes eu deixo ele com a avó, né? Mas a gente sempre fica, né? Tem um pulinho rapidinho ali e volta, né? Sim. Sim. Porque como ele é bastante agitado, hiperativo, né? Então aí, né, as avós já ficam, né, surtando. Sim. E conta para nós assim, ele tem um brinquedo específico, ele tem uma estereotipia, por exemplo, assim, com a caneta, como alguns têm. Conta para nós como é essa parte dele. Ele gosta muito de brincar com qualquer pauzinho que ele achar na mão, ele fica brincando, sabe? Tipo, dois pauzinhos, Sim, né? Ele fica brincando. Antes ele brincava muito com uma casinha, ele tem até hoje a casinha, né? Aí sim, hoje ele brinca mais com os pauzinhos, né? E sim. como ele tem interesse por outros brinquedos, agora ele tem interesse por brinquedo, ele brinca de carrinho, né? Que bom. Eu vou mostrar, porque quando eu chego, às vezes, no ambiente, né, e as pessoas, quem, claro, quem tá conhecendo, quem conhece Felipe já não tem essa questão, mas muitos já aconteceu de eu perder o brinquedo deles porque eles acharem que é lixo. Eu vou mostrar para vocês. O meu menino, o brinquedo dele é aquilo ali, ó. É uma embalagem de biscoito, de traquinas, de bolachinha recheada. Vocês conseguiram ver? Que Sim. ele fica assim, né? Tem uns que usa caneta, uns pauzinho, como tu mesmo disseste, né? E conta para nós assim, o teu gosta de música, TV, nada, silêncio, como é que é o teu? O meu, ele gosta mais de música. Às vezes eu tô cantando alguma música, ele canta junto, sabe? E ele ocupa muito pouco a TV, ele E não é gênero, ligado ele em tem um TV. gênero específico de música? Não, assim, qualquer um, assim, É. sertanejo, eletrônica. Agora ele tá com uma na cabeça em inglês que eu não sei o nome, eu tenho que pesquisar, porque ele só fala, sabe, assim, não. Aham. O meu, ele gosta de música gospel, ele adora música gospel e gosta de alguma sofrência, principalmente por influência do irmão mais velho. Gosta de sofrência. Eu, Sim. particularmente, assim, tem dias que eu vou falar pra ti que eu tenho vontade de jogar o rádio na parede, que eu não aguento, sabe? Porque se deixar, é desde a hora que abre os olhos até a hora de dormir, música, Sim. música, O música. meu gosta muito de placas também. É, Ele tem, tipo, qualquer embalagem, assim, que atrás, né, tem o proibido para nenê, tipo, de 0 a 3 ali tem o sim. nenê e fala. Placa de pare na rua, ele diz, pare, mamãe, sabe? Aham. Tem, ele gosta muito de placas. Que legal. Ele dorme bem ou ele tem que dormir com medicamento? Não, ele agora, como eu levei mês passado ele no neuro, o neuro ajustou a medicação dele, né? Até porque fazia um ano que eu não levava ele, né? Sim, Pelo sim, pelo financeiro tempo. mesmo, né? Porque a consulta não é barata, né? Não. R$ 400 uma consulta aqui Quanto? em Santa Maria, 400. É, E cada. daí eu levei ele porque ele tava dormindo 11 horas. Uma vez meu marido pegou ele 2 horas da manhã acordado. Aí só disse, Rua, vai dormir. Aí ele largou o que tava fazendo, foi dormir, sabe? Aí eu fui Sim. no neuro, tudo, daí ele deu a Ritalina, né, para você concentrar. E a risperidona, que ele já tomava 0,5 ml, de manhã ele deu 1 ml de noite agora. O médico disse, dá 7 horas da manhã. Agora, quando não chega 9 horas da noite, o Juan tá dormindo. E aí ele dorme toda noite, mas também 6 e pouco ele já tá de pé, né? Mas também ele gasta uma energia, né? Ele gasta. Sim, Então, aham.
Ele Porque tá. ele sempre acorda de manhã, né? Já tá acostumado, assim, que tem que ir para terapia, tudo, né? Sim, Então aí depois já vai para a escola, chega das terapias, tomemos banho, dou almoço para ele. E daí depois ele vai para a escola, né? E lá agitam sim. bastante, e depois vem para casa, descansa, come alguma coisa, toma um banho e vai dormir, né? E conta para nós assim, na escola, tu teve que fazer um período de adaptação, tu teve que acompanhar ele uns dias e ficar na escola. Como é que foi essa adaptação, se houve, para chegar Nessa agora escola de... a chegar nesse nível de tu poder ficar em casa, nem que seja para dormir, descansar, mas ter esse tempinho para ti. Nessa nova escola aí, a entrada é a 1 até a 5. E como o Juan é o primeiro ano que ele tá na escola, como elas não conheciam o Juan, achavam que o Juan era mais grave, mais, né, mais Sim, dependente, elas optaram da 1h30 às 4h30, né? Meia hora depois, sim, meia hora antes da entrada, porque poderia a entrada da escola agitar ele. E daí, como viram que o Juan se comportou, né? Foram conhecendo o Juan, uma semana durou isso daí, só. Elas liberaram da 1 às 5, ele entra junto com os colegas, tudo. sim, Tá liberado, né? Agora, conhecer o Juan, né? Então, incluíram o Juan, né? Porque é muito sim, importante. E eu brigo mesmo, aqui me conhecem bastante, eu brigo, eu luto, eu vou atrás dos direitos do meu filho, sim. Tá. né? E é isso. Hoje ele está incluído numa escola que acolheu ele, né? O acolhimento é tudo, né? Que nem eu te disse, na EMEI ele foi muito bem acolhido, foi quando nós tivemos o diagnóstico. Daí, quando ele foi para o pré, infelizmente, eu caí numa escola que já tinham me alertado, que não era inclusa, né? Sim. E daí aconteceu várias coisas. E aí, esse ano ele tá bem. Troquei ele e ele vai permanecer lá. Que bom. E conta para nós, tu consegue ter um momento assim para ti e tu prioriza isso e tu diz assim, não é meu momento, eu vou fazer uma academia nesse período. Tu consegue Não, psicologicamente? Não consegue? não consigo fazer assim, ter um tempo para mim, as pessoas não enxergam a gente, né, precisa, que nem tu disse, sair na casa de uma amiga, tomar um mate, né? Eu não consigo ter um tempo só para mim, só em função, né, do Juan, assim. Sim. Eu vou dizer para ti, Paola, eu faço voluntariado aqui em Triunfo e vou te dizer assim como é que começou. Faz 2 anos e meio eu conheci uma menina cadeirante na comunidade de Esquina da Sorte, acho que dá uns 20 quilômetros aqui de General Neto, onde eu moro. Acho que é isso. E eu conheci essa menina e na época ela precisava de uma fralda específica. E as farmácias não tinham, era muito difícil conseguir. Por ela ser cadeirante, ela ter paralisia cerebral, os movimentos involuntários, as fraldas não se encaixavam no corpinho, então, sabe, saía, rasgava aquela coisa toda. Eu consegui, na época, fazer um movimento e consegui para ela e consegui outras coisas também para ajudar a família e aquilo foi assim para mim, né? Uma riqueza espiritual muito grande. E eu cheguei em casa, eu fui dar comida para o meu filho, assim, pensando sozinha, pensando e dando comida para o meu menino. Ai, Deus, eu queria poder ajudar os outros de maneira que o meu filho estivesse comigo, que ele não me atrapalhasse a ajudar as pessoas, né? E aí eu comecei a fazer voluntariado. As pessoas trazem doações na minha casa, roupa, calçado, alimentos, fraldas, o que elas sentirem no coração, elas entregam para mim, eu classifico e entrego para famílias mais vulneráveis. Isso tem me ajudado muito. Agora eu não tenho feito mais visitas, porque meu pai começou a trabalhar fora, então é ele que dirige, aquela coisa toda, eu não dirijo, não tenho carro. Mas ainda assim eu faço, meu pai faz as entregas, né? Antes era a gente tirava 2 ou 3 tardes para visitar as famílias, né? Para entregar, para falar uma palavra de conforto para a família, porque não é fácil, né? As coisas estão difíceis para todo mundo, né?
E isso tem me sim. ajudado espiritualmente falando e fisicamente muito, muito, muito. Acho que talvez muito mais que uma terapia com uma psicóloga. Isso me fez amadurecer tanto, Paola, que hoje eu consigo desenvolver isso, né? E gostaria de ajudar mais pessoas, de ter mais recursos para ajudar. Aí eu tinha o meu pai chegou em casa aquele dia e ele chegou para mim e disse assim: Mira, eu gostei tanto de fazer isso que quem sabe a gente faz. E a gente começou a fazer de uma forma tão natural e foi fluindo que no começo os outros familiares não viram com bons olhos e hoje eles abraçaram e eles envolvem, eles dizem, ó, tem que ajudar tal pessoa em tal lugar, tu tem tal coisa, ajuda a separar, isso é muito bom, né? Eu não sei como é que tá aí na tua cidade, tu consegue fazer algo do tipo, não assim vou se envolver como eu, mas digo assim, hoje eu quero ajudar uma pessoa, eu vou ajudar, tu consegue? Consegue? Não, no momento eu não consigo, mas eu também já pensei, sabe, em ajudar as pessoas, assim. Eu que nem o Juan vai na fono, eu vou na psicóloga, né? Uma meia hora ali que eu vou na psicóloga lá, a gente conversa, né? Sobre o Juan, sobre o dia a dia nosso, meu, Sim, como que eu vou, né? Esse é o momento, né? Aqui na minha cidade tem o Ciranda, né? Que é para pais, amigos dos autistas, né? Mas eu não levo o Juan. Como sim, ele já tem uma agenda, como se diz, cheia de sim. terapias, né? Então ele vai nessa. Que bom, isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Essa parte. E Eu se não, eu fosse pagar, né, o salário do BPC não daria para tudo, né? não dá, Também tem isso, né? não dá para. Porque a gente precisa, né, comprar roupa, calçado, Sim. né, comida para eles, remédio, né, remédio, E deixa consulta. eu perguntar outra pergunta mais assim, mais íntima assim. Tu tem uma religião assim específica e tu consegue ir neste lugar onde tu vai assim com o teu menino, ele participa, ele é incluso, que nem eu, por exemplo, sou evangélica, eu levo o meu na igreja regularmente e ele ama de paixão, ele adora os louvores, ele adora, sabe? E tu consegue ter isso, porque a religiosidade ela faz parte da vida da gente, né? E é Sim, importante. eu sou católica, né, mas eu tô indo aqui na igreja evangélica. É uma parte da Assembleia de Deus, né? Eu Sim. vou nas quartas-feiras de noite, é meia quadra aqui de casa, e o Juan vai para a escolinha da igreja. Aí no final do culto, eles apresentam um louvor, né? Sim. Na, na escolinha, lá da escolinha. Aí a gente vai na quarta-feira. E tu acha que essa aproximação de Deus, a tua maneira, o teu jeito, a tua busca, ela influenciou na vida do Juan de alguma forma? Sim, sim, ele entende, né? Ele entende que quem é Deus, né? Ele entende. Que bom, eu fico muito feliz. Entende. Agora eu vou fazer uma coisa diferente, porque como é a primeira live que eu faço, alguém sabe me dizer como é que eu salvo essa live? Por favor, escreva aí nos comentários como é que eu faço para salvar essa live, porque eu não queria perder. Foi uma coisa, foi uma troca, Deixar salvo, né? é, porque foi uma Sim. troca tão bacana e que quem puder ver no gravado ia ser muito bom. Alguém sabe me dizer? Escreva, por favor, aí nos comentários. Até a vergonha foi embora. Gente, tá tão bacana que eu gostaria de salvar e não tenho a mínima ideia. É a primeira vez que eu faço. Eu vou apertando aqui, eu vou. Deixa eu ver. Não. Não vou ter remover aqui. Pareceu remover Paola. Não, gente. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ai, meu Deus. Alguém sabe, por favor, escreva aí como é que eu salvo. Não sei também. Como é que eu faço para postar naquele. Ali nos rios que fica. Publicação. Isso. Alguém sabe, por favor, escreva. Porque eu tenho medo de sair, de me despedir. Já vai terminar?
de me despedir Tu gostou? Tu quer falar mais? Ai, que Eu bom! gostei. No caso, agora que tu já vai encerrar, eu quero dizer para todas as mães, né, aceitarem seus filhos como são, porque Deus tem um propósito para tudo na nossa vida, né? Aceitar, lutar pelos direitos do seu filho, levar nas terapias, porque é muito importante para o desenvolvimento dele e Sim, da gente também como família. É muito verdade. importante a troca escola-família. É É verdade. isso. É, o que tu Nunca disse deixe de lutar. é muito importante. Vamos ver aqui. Eu vou descobrir, mas nós não vamos se despedir até que eu salvo, porque eu preciso aprender a salvar. Porque foi de extrema importância essa conversa que nós tivemos, essa troca de experiência, e foi tão natural, né, Paola? A gente Sim, estava um pouquinho nervosas no começo, porque a gente não sabia como ia ser, né? com vergonha, né? Com E vergonha. e fluiu tão natural, né? Sim. Amigas, Anitta, Ninguém sabe. Taizê, Fernanda Martins, pelo amor de Deus, se soltem aí, amigas. Vocês viram que foi natural, vai ser tão bom trocar experiência com vocês. Meu Deus, peraí. Meu Deus, alguém, por favor, nos ensina a salvar. Eu não sei salvar. Paola, tu também não sabe? Não. Ah, Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui no computador. Ah, tu tem. Então ajuda nós. Então, enquanto tu pesquisa aí, eu vou conversando com o pessoal aí que está interagindo. Eu vou falar um pouquinho mais do Felipe. Tu pesquisa aí para nós, por favor, para nós deixar Sim, salvo. claro. Então, gente, o nosso encontro de hoje foi bem A bacana. minha cunhada, a Priscila, botou. Eu não sei, talvez quando acabar deve aparecer algo que apareça para salvar. E se eu encerro, mocinha, Ó, isso aí não dá certo. aqui diz mesmo, a minha cunhada, Priscila, tá dizer, aqui diz no Google também, ao encerrar, clique na opção baixar vídeo. Pronto, o vídeo Baixar. dessa live será salvo na galeria do seu celular. Aí Glória. depois é só compartilhar, né? Ah, bom. Paola, eu queria agradecer imensamente a tua disposição de trocar essa experiência. Foi um prazer conversar contigo. Fazia muito tempo que a gente não conversava. Dizer para ti que foi um prazer ter trabalhado contigo aquele período que a gente trabalhou. E quero que tu seja assim, que tu receba da minha parte um carinho especial, uma admiração especial. Tu é uma grande guerreira, assim como tantas outras, como todas. E que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, teu menino, teus sonhos, teus projetos. E não deixe de pensar em ti. Tenha uma vida tua junta com o Juan, não seja só eles. É, se permita ter uma vida para ti, porque enquanto tu estiver bem, o teu filho vai estar bem. Porque se a mãe não estiver bem, como vai cuidar, né? Então, que tu continue sendo batalhadora, guerreira, e Deus abençoe tua casa, tua vida, teus sonhos. Foi um prazer mesmo falar contigo. Obrigada, obrigada mesmo. Foi um prazer trabalhar contigo naquela época, época boa, né? Não volta mais. Aham, E muito obrigada igualmente, né? sim. Tudo que tu falou, desejo Só mais mesmo. uma perguntinha para encerrar. Tu tem alguma especialização? Tu era técnica na época ou era só cuidadora? Eu não me lembro. Não, eu sou formada em técnica em enfermagem. Ah, tá certo. Somos, Uhum. então. Somos, somos colegas de profissão Isso, e de autismo. isso. E como faz a diferença a gente ter um pouquinho de conhecimento? Dá para se defender bastante, né? Numa situação de emergência, né? Como faz Sim, importante, né? Que bom. Deus abençoe mesmo. E agora sim vamos encerrar. E eu encerro. Amigas, obrigada. eu encerro onde? No xizinho aqui do lado do ao vivo ali? Eu acho que é. Vamos ver. Encerrar